Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para mais uma meditação no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar a respeito dos 144 mil selados, que está exatamente em Apocalipse, capítulo de número 7, do versículo 1 ao 8. Então vamos para a nossa meditação. Está escrito assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Olha só, há muitas versões com respeito a esse grupo de pessoas, mas se analisarmos no ponto de vista literal, junto com a história da igreja do Senhor, verificaremos que existe um paralelo entre eles. Pois muitos dos que se converteram ao Senhor Jesus também foram selados, só que com um selo diferente do desses filhos de Israel. O selo que os seguidores do Senhor Jesus têm recebido é o batismo com o Espírito Santo, conforme a seguinte palavras que está lá em Éfesos, ou melhor, em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, que diz assim: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Olha só, isso significa dizer que Deus colocou a sua marca naqueles que creram e praticaram a sua palavra, e além disso buscaram a sua presença, a fim de lhes garantir a salvação até o dia da redenção final, ou da volta do Senhor Jesus. Em outras palavras, o selo do Espírito Santo é como uma joia preciosa, que é colocada como garantia até o resgate final. A salvação
eterna. Também podemos comparar com a aquisição de uma propriedade. Antes de se concluir o seu pagamento total, há um contrato de promessa de compra e venda, que serve justamente para garantir o final da compra. O Espírito Santo é esta promessa que garante a salvação. E essa salvação é a salvação eterna. É justamente isso que significa. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 14, está escrito: o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Para você entender melhor, o Espírito Santo, na vida de uma pessoa, uma vez crendo na palavra de Deus e praticando, esse Espírito Santo é a marca do próprio Deus na vida de um cristão. Essa marca é a garantia da salvação na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela está ali recebendo a garantia de uma transformação. Transformação essa que começa de dentro para fora. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que se você for uma pessoa forte pelo lado de dentro, você também será uma pessoa forte pelo lado de fora. E quando eu posso considerar uma pessoa que é forte pelo lado de dentro, é quando ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus fazendo morada dentro de uma pessoa. Jesus ele fez a promessa que não vos deixaria sós, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse: ficai todos em Jerusalém, até que do alto sejais todos revestidos do Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca. E que poder é esse que fala lá em Atos? Esse poder, pessoal, presta atenção. Esse poder é o poder para você conseguir vencer a si mesmo. Esse poder é o poder para você vencer o mundo, é o poder para você vencer o diabo. Por isso que é necessário você ter essa marca em você. É importante, é necessário. Isso daqui que eu estou falando para você não é uma opção. Você tem que ter o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui é importante. O Espírito Santo, ele não vem pelo muito buscar. Porque tem gente que está há 10, 20 anos buscando o Espírito Santo e até hoje essas pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo. Porque não é pelo buscar muito, é pelo entregar tudo. Você sabe quando que o Espírito Santo ele vai descer sobre a tua vida? Quando você se entregar por inteiro para Ele. A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor Jesus, Ele não dá o Espírito dele por medida. O Espírito Santo, quando desce na vida de uma pessoa, desce na sua totalidade. Agora eu te pergunto, como que você, minha querida e meu querido, quer receber o Espírito Santo, a totalidade de Deus, querendo se entregar pela metade? Como? Se você quer receber a totalidade de Deus, então você tem que se entregar para Ele por inteiro. Então não é pelo muito buscar que você será batizado. É pelo entregar. Se você se entregar por inteiro, o Espírito Santo ele desce agora, imediatamente sobre a tua vida. Por que você não dá pause aqui no vídeo
e vai buscar o Espírito Santo se entregando. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende ser, e você vai ver ele descendo sobre a sua vida. E continuando aqui a meditação, olha só. Existem também aqueles cristãos que não foram selados ou batizados com o Espírito Santo, mas serão salvos. Olha só, olha que interessante. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele foi batizado nas águas? Há alguma afirmação que aquele homem recebeu o Espírito Santo? Não há, mas ele foi salvo. Estas parece ser a ideia principal com respeito a este grupo de 144 mil pessoas seladas. É o restante do povo de Israel que será salvo. Acredita-se que este grupo especial de judeus seja apenas um remanescente de todo o povo de Israel. Tal grupo deverá ser salvo e selado simultaneamente ao período da grande tribulação. Mas o restante de Israel, que ainda aguarda a vinda do Messias, somente será convertido na volta do Senhor Jesus Cristo. Também o tipo de selo desse grupo não será, presta atenção, o tipo de selo desse grupo dos 144 mil não será como o dos cristãos batizados com o Espírito Santo, pois a essa altura, na grande tribulação, o Espírito Santo já não estará mais na terra. Presta atenção nisso. A selagem desta pessoa deverá ser uma marca especial, diferente de Deus na testa de cada um. E o profeta Ezequiel também fez referência a um fato semelhante ao desse grupo de selados, quando ele disse assim, lá em Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as suas, olha só, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele,
e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Que sinal é esse? O sinal na testa. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha só que interessante. Então olha só, para você entender. Este grupo aqui, de 144 mil selados, será imune a toda a destruição da grande tribulação. Será imune. Uma das coisas mais importantes, a nosso ver, nessa visão de João, com respeito à selagem dos filhos de Israel, é a falta de uma das tribos. Olha que interessante. Existe aqui, nas tribos que foram citadas em Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, existe aqui a falta de uma das tribos. Uma das tribos aqui não foi citada. Eu vou falar para você o porquê. Porque dentre todos os filhos de Israel, apenas a tribo de Dan, olha só, a tribo de Dan não está relacionada entre os selados. E a pergunta é essa: por quê, pastor? Os filhos de Israel foram estes, presta atenção, de Lia, os filhos de Lia: Ruben, que foi o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Olha só. De Raquel, José e Benjamim. De Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Dos filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E olha só, dentre os que foram selados, temos 12 mil de Judá, 12 mil de Ruben, 12 mil de Gade, 12 mil de Asser, 12 mil de Naphtali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Issacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José e 12 mil de Benjamim. Olha que interessante. Como podemos aqui observar, Manassés, filho de José, e portanto neto de Israel, substituiu Dan. Para que possamos entender o porquê da sua substituição, precisamos recordar da história. Por quê? Olha só, Dan era o quinto filho de Jacó e era filho de Bila, serva de Raquel. Quando Jacó desceu ao Egito, Dan tinha apenas um filho chamado Russim. Em contraste a isso, Benjamim, o filho mais moço de Jacó, tinha naquele tempo 10 filhos. 2 séculos mais tarde, no entanto, Dan era a tribo mais numerosa depois de Judá, a qual tinha, olha só, 72.700 homens capazes de sair à guerra.
E Dan tinha 62.700 homens capazes de sair à guerra, ou seja, 10.000 a menos do que a tribo de Judá. Ou seja, Dan era a segunda tribo mais poderosa, mais numerosa. Mas olha o detalhe. A tribo de Dan tinha uma posição de destaque na ordem do acampamento. E era ela que levava um dos 4 estandardes principais, além de ter a incumbência de proteger com seus homens toda a retaguarda do exército. Podemos ver que, no contexto geral, a tribo de Dan era muito importante em relação às demais. Talvez esta posição privilegiada diante das demais tribos tenha feito a tribo de Dan se sentir orgulhosa. Orgulhosa, o orgulho, poxa, estou aqui ocupando uma posição de destaque, uma posição elevada. Talvez foi por isso que a tribo de Dan não foi citada ali entre os selados. Agora, olha o interessante aqui. Porque ela foi uma das que mais se corrompeu com a idolatria, chegando mesmo a ser uma verdadeira maldição para o povo de Israel. Olha só, o seguinte relato retrata o espírito da tribo de Dan. Quer dizer, olha só a situação dessa tribo. Praticou a idolatria, praticou o pecado. E olha o que diz aqui, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 ao 30, diz assim: Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Olha só o que o povo está praticando. Porque o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhe disse: olha, muito trabalho vos será subir até Jerusalém. Vês aqui teus deuses, olha aqui os seus deuses. Pegou os bezerros de ouro e falou: olha, tá aqui os teus deuses. Em outras palavras, vocês não precisam mais ir até Jerusalém. Olha, eu vou colocar um bezerro aqui em Betel e outro eu vou colocar em Dan. Então quer dizer, a tribo de Dan se corrompeu adorando o bezerro de ouro que foi colocado ali. E eles deixaram de cultuar ao Deus verdadeiro para cultuar a um Deus com D minúsculo, feito pela mão do homem. Olha a situação de Dan. Olha a situação que essa tribo chegou. Olha só, assim a tribo de Dan se tornou para si mesma e para Israel exatamente o que Jacó havia profetizado ao seu filho Dan, quando disse, olha só o que Jacó disse: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo,
e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Neste momento devemos refletir sobre a história e a qualidade de cristianismo que cada um de nós tem desenvolvido até aqui. Sabemos, por exemplo, que Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus. Por isso foi excluído do grupo dos 12 apóstolos. Ou seja, assim como Judas foi excluído, Dan também foi. Por que Judas foi excluído? Porque Judas trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Assim também, como Dan, ele trocou o Deus verdadeiro para adorar deuses falsos. E olha só que interessante. Ele, porém, esteve com o Senhor durante todo o seu ministério. Estou falando de Judas. No ministério terreno do Senhor Jesus. Porque ele acabou traindo o Senhor, apesar de ter tido o privilégio de ver as maravilhas de Deus com seus próprios olhos. O que acontece é que o seu mau caráter não havia saído do seu interior. Ele nunca havia se convertido, mas sim se convencido ao Senhor por causa dos milagres que testemunhou. E quando a oportunidade lhe apareceu, a sua natureza maligna revelou quem ele realmente era: um instrumento do diabo. Vou falar uma coisa aqui para você. Assim como a gente olha as citações das tribos em Apocalipse e ficamos aqui nos perguntando por que a tribo de Dan não foi citada, não foi escolhida. Aí a gente vai analisar a história dessa tribo e a gente consegue descobrir o porquê. Porque foi uma tribo que se corrompeu. Assim vai acontecer com muitos que se dizem cristãos. Porque muitos pensam que quando aconteceu o arrebatamento, tem muitos que estão pensando que vão subir. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pior do que o engano é o auto-engano. Pior do que alguém te enganar é você se auto-enganar. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela se convencer de que está salva. E não é você que tem que se convencer. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. E muitos têm se convencido, porque tem um título, porque tem um cargo, porque tem uma posição elevada dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como a tribo de Dan não foi citada entre os selados, muitas pessoas também não vão ser citadas no livro da vida. Sabe por quê? Porque tem posição, tem título, tem cargo, mas não tem um selo, não tem a presença, não foi marcada pelo Senhor Jesus. Tem muitos que no grande dia vão ser excluídos, como Judas foi, como a tribo de Dan foi. Sabe por quê? Porque tem brincado com o evangelho, tem brincado de ser cristão dentro das igrejas. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Se o arrebatamento da igreja fosse agora,
você subiria? Aí talvez você vai dizer, sim senhor pastor, subiria. Mas será que você não está se convencendo disso? Ou você tem a certeza, a convicção, por ter sido convencido pelo próprio Deus e pelo Senhor Jesus, pela marca que você carrega? Que tipo de marca que você tem carregado? Você precisa fazer uma autoanálise da sua vida espiritual. Porque no mundo espiritual, título, cargo, posição, isso não quer dizer nada. O que vale é o que você carrega aqui dentro. Tá certo? Fica aí essa meditação. Foi um pouco longa, mas vale a pena você aprender sobre o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.